A disciplina não é muito bem vista. Desde cedo, todo ser humano teve que lidar com a disciplina, começando em casa, pelos seus próprios pais. Para muitos filhos, a disciplina dos pais é uma ofensa, é uma falta de liberdade, pois não podem fazer muitas coisas que querem. Mas a disciplina é algo que todos nós precisamos. Se não há disciplina no trânsito, há desordem. Se não há disciplina na escola, também vira um caos. Em todo lugar, em todas as empresas, é necessário ter regras. A disciplina é necessário. A disciplina ensina a gente a ter respeito, a obedecer, a ter restrição em certas coisas. Também a disciplina nos ensina a observar aquilo que é necessário fazer. Através da disciplina, aprendemos a ter princípios, normas, regras. E por ela, existe uma organização, uma ordem. Mas lidar com algo que eu tenho que aprender mexe com o orgulho, a vaidade da pessoa. E aí entra em uma zona perigosa, porque o orgulho e a vaidade não preza para aquilo que é certo, mas a sua maneira e vontade. Olha só o que aconteceu na época de Jesus e que acontece ainda em nossos dias a mesma coisa. Observe para que você possa entender como é sutil o pecado, a resistência à verdade. E chamando a si a multidão, Jesus disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha só, Jesus estava ensinando a multidão. Disse com paciência, sem chamar a atenção. Mas claro que a verdade, ela provoca em nós uma orientação sobre o que é certo. E muitas vezes, essa verdade contraria o orgulho que quer sempre achar que não está errado e que resiste ouvir, aprender e conferir o que é justo. Quando o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não era o que eles diziam, que era não lavar as mãos antes de comer. E Jesus estava apontando que contaminava era o que saía de dentro do coração deles. E após Jesus falar essas palavras, o que aconteceu? Houve ali por parte dos fariseus uma ofensa. Se indignaram, ficaram chocados. Aquelas palavras foram muito duras para eles, porque os preceitos dos homens eram mais importantes do que realmente Deus havia dito. Só que eles não se apercebiam bem disso, porque eles achavam justos seus preceitos e ofendiam-se profundamente por causa das posturas que eles tinham diante do povo. É assim que acontece hoje em dia, dentro da igreja. As pessoas têm os seus conceitos bem fixados na sua cabeça e rejeitam a disciplina que orienta o que é certo. Elas se ofendem. Por isso que tem muita gente que já foi da igreja, que já foi obreiro, pastor e etc. Não quiseram a verdade. Se sentem ofendidos quando são contrariados, porque, obviamente, ofende o orgulho. Tão bom pensarmos em nossa vida, não é? Porque não ficamos na dependência de terceiros para nos sentirmos seguros. Porque quando raciocinamos, pensamos, avaliamos por nós mesmos quem estamos sendo, usando por nós mesmos essa fé inteligente, racional, ela nos norteia, nos corrige.
E quando for o caso de sermos disciplinados por terceiros, já estamos tão acostumados a fazer isso por nós mesmos que não vamos impactar com aquele orgulho que sempre quer sobressair, porque estamos sempre exercitando uma fé racional. Então, acercando-se dele os seus discípulos. Vamos voltar ao que está escrito na Bíblia. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, as pessoas que não aceitam a verdade, a disciplina, não se sujeitam a Deus, porque essas pessoas não foram plantadas por Ele. Ou seja, ouvinte, se você é esse tipo de pessoa que fica escandalizado, se ofende com a verdade, com a disciplina, é porque você não foi plantado por Deus. Mas se isso acontece, não é para você desistir, não. Se você for até Jesus e pedir que seja plantado pelo Deus Pai, você acha que Deus vai negar? Claro que não! O mais difícil é a pessoa reconhecer o seu estado de resistência, porque o que Deus faz é aceitar a todos os que vêm a Ele. Você pode ser a pessoa mais pecadora, resistente na face da terra, mas se você diz, eu quero mudar, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido até então. Então Deus estende os seus braços e te aceita, como Ele fez comigo. Por isso, ouvinte, não fique triste. Se você ainda não foi plantado pelo Pai, exercite a fé, clame a Ele, insista. Por isso que estamos nesse jejum determinado por Deus, para que você se esvazie de tudo aquilo que você tem alimentado dentro de você, para se encher desse Deus verdadeiro.